Olá, gente, a paz, tudo bem? Eu quero te dar as boas-vindas aqui no nosso canal e eu quero te dizer que você vai assistir agora uma nova mensagem e que você seja impactado por essa mensagem. Já ative as notificações, compartilhe, deixe o seu like, que você tenha uma boa mensagem, um tempo precioso na presença de Deus, ouvindo a voz dele. Fica com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Apocalipse capítulo 19, versículo 7, a palavra do Senhor, eu estou lendo na NVT, nova versão transformadora. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte: alegremo-nos, exultemos e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Versículo 8, ela recebeu um vestido do linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. Eu quero ler mais uma vez. Alegremo-nos, exultemos a Ele, demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido de linho fino, mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. Oremos ao Senhor. Senhor, venha nos dar uma boa palavra, direciona a nossa vida para essa noite, para esse momento, e que não seja simplesmente a voz de um homem, mas a voz do próprio Deus ecoando neste lugar, falando no mais profundo e íntimo dos corações. Eu creio que essa mensagem não será simplesmente palavras vazias, sem sentimentos, sem direcionamento, mas que o Senhor do céu derrame a sua glória para que vidas sejam impactadas quanto à mensagem a ser pregada. Nos direcione, Senhor. É isso que nós pedimos. E repreenda todo impedimento, todo espírito de cansaço, toda fadiga, todo sono, que talvez queira roubar a semente a ser plantada no nosso coração. Venha nos dar o discernimento, nos direcionar isso que nós pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, mais uma palavra de Deus. E talvez você possa estar pensando em uma outra mensagem. Porque Apocalipse é sempre um tema um pouco difícil a se falar e se pregar, mas o tema pelo qual eu quero falar hoje é um tema que não está só em Apocalipse, mas que está em todo o decorrer da Bíblia. E eu quero que você entenda a mensagem, a ilustração, o poema, os versos que serão ministrados dos céus para a sua vida. E o texto é muito simples. O texto está falando de casamento. O texto está falando de cordeiro. O texto está falando de noiva. O texto está falando de um tempo preciso. Está falando que chegou o tempo. O tema, o versículo também está falando sobre vestido, sobre linho, sobre algo branco, puro, purificado. E talvez você já possa entender um pouco mais o que realmente o texto está dizendo. E nessa noite eu quero falar um pouco de uma mulher. Eu quero falar um pouco dela. Para quem não sabe, ela é muito importante para todos nós. E não é a Virgem Maria. Calma, não precisa entrar em pânico. Você que é um cristão protestante. Mas hoje eu gostaria de falar um pouquinho dela. Porque, sem sombra de dúvida, ela é aquela que carrega a expressão do que há de mais belo.
ela é verdadeiramente aquela que foi escolhida, ela é amada. Eu acho que você já sabe quem é. Ela é consagrada, ela é perfeita. E tudo isso a Bíblia já desenhou para nós. Eu quero falar sobre aquela que foi capaz de fazer com que o pai entregasse o seu filho como prova do seu grande amor. Sim, foi por causa dela. Eu quero falar sobre aquela que, quando ora, o noivo atende o seu pedido. Quando ela chora, o noivo enxuga suas lágrimas. Quando clama, o noivo corre para te proteger. Quando sente dor, o noivo a abraça. Aquela que, quando é perseguida, o noivo luta ao seu favor. Aquela que, quando qualquer um tenta contra ela, o noivo a defende. Sabe por quê? Porque, como eu disse, ela é perfeita, ela é preciosa e o noivo tem muitos ciúmes dela. Se tem algo que o noivo fica furioso, é quando alguém tenta contra ela. O noivo não fica em paz quando a noiva está sendo tentada. O noivo não aceita vê-la sofrer, em hipótese alguma. E simplesmente eu estou falando dela, o bem mais precioso, a causa, o efeito cósmico e aquela pelo qual Jesus morreu. Eu quero falar hoje da igreja. E a palavra igreja, para quem não sabe, ela tem o seu termo no grego e significa eclésia. E eclésia são todos os que foram chamados para fora. Então, diferentemente do que a gente pensa de igreja, não é simplesmente que eu deva ser igreja quando eu estou no culto de domingo. É muito fácil ser reconhecido como igreja quando estamos aqui na quarta-feira, quando estamos aqui no domingo. Mas como o termo significa chamados para fora, quer dizer que não podemos simplesmente nos concentrar, não podemos nos limitar a um templo a 4 paredes, mas precisamos ser igreja lá fora. Porque é isso que significa a eclésia, chamados para fora para revolucionar. E nós somos, sim, ela, a noiva de Cristo. E por isso eu falei isso tudo. Ele tem ciúmes dela, ele a protege. E ele jamais aceitaria alguma ofensa contra ela, alguma degradação, alguma palavra de talvez insulto contra ela. Porque verdadeiramente ela é a noiva do leão. E o leão ruge quando a sua noiva está em perigo, quando a sua noiva está em atrito, quando a sua noiva clama. E nunca houve um período de maior crescimento dessa noiva, dessa igreja, do que no período de perseguição. Porque para cada período, para cada estação e fase de perseguição, o noivo sempre se posicionava a favor da igreja. E é por isso que a igreja sempre cresceu. E já fazem 2000 anos que essa noiva simplesmente cada vez está mais linda, mais formosa e mais preparada para o grande dia, para o casamento. O nome dela é igreja. Sou eu, é você. E é sobre eclésia, é sobre igreja que eu quero falar. Porque Jesus deu a vida por ela e provou a sua prova de amor por ela. E o que nós iremos encontrar é que isso serve também para você que tem uma noiva, ou para você que tem uma esposa, ou para você que tem um esposo. Malaquias capítulo 2, versículo 16. Deus, Ele prova o seu amor por meio de Jesus Cristo, quando Ele entrega o seu único filho por causa dela. E Ele fala também através do profeta: pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, divorciar-se de sua esposa e cobri-la de crueldade, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guarde o seu coração, não seja infiéis.
O que Deus está dizendo com isso, o que Ele quer dizer com isso? Pois eu odeio o divórcio. Ele está dizendo que jamais daria uma carta de divórcio para sua noiva. Jamais Ele daria uma carta de divórcio para sua noiva. Porque verdadeiramente o casamento é um só. Nos preceitos de Deus, o divórcio é odiável. E isso talvez serve para você que talvez esteja passando uma crise, não sei. Mas, segundo os preceitos do nosso Deus, Ele ama tanto a sua noiva, que Ele fez o profeta Oséias sentir na pele o que é amar mesmo sem ser reconhecido. O que é amá-la, mesmo quando ela se prostituía com outros deuses. Mas o amor de Deus é tão grande que Ele não entregou o seu filho em vão. Foi porque Ele ama ela e é porque Ele nos ama nessa noite. Então, o que nós podemos entender como um dos primeiros pontos do apreço que Deus tem pela sua noiva? Ele tem um zelo incalculável pela sua noiva. Saiba disso. A igreja, a todo tempo, biblicamente falando, é pintada, é desenhada como uma mulher, como alguém que tem sentimento, como alguém que o noivo tem ciúmes, como alguém que o noivo não aceita nenhum tipo de afronta. Então, misericórdia, longe de nós afrontarmos a noiva de Deus, longe de nós prejudicarmos a noiva de Deus, longe de nós aceitarmos qualquer dano que possa ser causado com a noiva de Deus. E sabe para quem que vai essa palavra? Para todos vocês, principalmente, que são parte dessa noiva. Irmãos, eu quero te dizer algo. Não aceite nada que possa ferir o caráter da igreja. Não aceite, não passe um pano, repudie, exclua, se posicione. Que soframos nós, mas não a igreja. Que soframos nós, mas não a noiva. Porque aquele pelo qual fazer a noiva ser ferida, há de pagar um grande preço. E aqui teve tanto amor envolvido, que João capítulo 3, versículo 16, como eu mencionei aqui, vai dizer que o Pai deu o seu único filho por amor dela. Ele entregou o seu bem mais precioso. Ele entregou o seu filho, porque Ele o ama, Ele cuida e Ele o protege. Mais uma vez eu repito, Ele ama, Ele cuida e Ele a protege. Só que também Ele não simplesmente ama, Ele não simplesmente cuida e Ele não simplesmente a protege, como Ele também se ira contra todos que se levantar contra a noiva dele. Porque como Apocalipse está dizendo, pois vai dizer, alegremos e exultemos e a Ele demos glória. Apocalipse está dizendo, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. A igreja, sim, é o efeito cósmico mais surpreendente que existe. A igreja, sim, é a organização mais bem consolidada que existe, quando ela simplesmente é tratada como noiva, quando ela simplesmente é tratada com o seu valor, porque verdadeiramente Deus se ira contra todos aqueles que luta, que se levanta, que se posiciona contra a noiva do Cordeiro. Mateus capítulo 16, versículo 18, a palavra vai dizer: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, ou as portas do inferno não prevalecerão contra a minha noiva. Será que você entende isso? Tanto zelo, tanto amor, tanta dedicação da parte de Deus em prol da sua noiva. E é por isso que eu te aconselho nessa noite, você obreiro, você que talvez já faz parte do corpo da noiva, e é corpo de Cristo, é noiva de Cristo. Não ouse zombar da noiva, não ouse ferir a noiva, porque senão,
como eu falei aqui, o leão vai rugir. O leão vai vir sobre você. E o que nós entendemos como isso? É que se nesse ambiente eu verdadeiramente não prezar pela comunhão, eu não correr pelo certo, mas eu verdadeiramente me desviar daquilo que eu fui designado a fazer, a ponto de que eu faça com que a noiva venha sofrer, eu vou sofrer com as consequências. Isso tem tudo a ver com o que nós estamos falando e no momento que nós estamos, porque a palavra de Deus vai dizer o seguinte, lá no versículo de ministração da ceia: por isso muitos de vós, existem muitos de vós, fracos, doentes, e muitos até adormeceram, porque tratamos a noiva com imparcialidade, porque tratamos a noiva como se fosse qualquer objeto, porque tratamos a noiva, ferimos a noiva, deixamos a noiva simplesmente todo momento chateada. Mas eu quero te dizer que a igreja, a comunhão, a família, a igreja de Cristo, esse lugar pelo qual nós nos reunimos como igreja, todos os domingos, todas as quartas-feiras, tem sim um papel fundamental em tudo que nós estamos fazendo, em tudo que nós estamos verdadeiramente direcionados a fazer. E se tem algo que nenhum noivo aceita, isso é muito claro. Ou se nenhum esposo aceita, é que verdadeiramente sua noiva seja ferida ou prejudicada. Você que é homem, você que é noivo, você sabe disso. Não ouse ferir sua noiva. Não ouse ferir a sua esposa, porque você a ama, e mais do que amor, mais do que dedicação em simplesmente defendê-la, Deus entregou o seu único filho para morrer, e morrer por morte de cruz, por aquela que Ele tanto ama. Então qual que é o nosso papel como pessoas amadurecidas, pessoas maduras dentro da igreja? É não fira a noiva de Cristo. Eu falo aqui para as lideranças, eu falo aqui para as pessoas, não vamos tratar a noiva de qualquer jeito, porque você vai pagar o preço da consequência na sua vida. Você precisa exercer sua função de membro, de parte do corpo da noiva do Cordeiro. Porque verdadeiramente, a noiva ela tem que ser perfeita para que haja um casamento. Nenhum de nós temos a capacidade de ser perfeitos em unidade, você sabia? Mas você quer saber como que se forma a igreja perfeita? É nesse momento aqui, em que todos nós chegamos juntos. Porque cada um aqui está com a parte, está com uma imperfeição e com uma perfeição consigo mesmo. E é muito sério isso. Tudo isso que eu estou falando é muito sério, igreja. Não fira a noiva. Não faça a noiva chorar. Não degrina a imagem da noiva. Porque você vai ser massacrado. A ira de Deus vai se levantar contra você. Então se você tem algo nas suas mãos que é para você fazer, faça com 3 coisas. Dedicação, humildade. Porque a glória aqui tem que ser para o noivo. Não podemos pegar os recursos da igreja para nos promover. Não podemos pegar os recursos e os holofotes da igreja para nos aparecer mais que Cristo. Porque a noiva está sendo ferida a todo momento. E eu não sei porque Deus me deu essa palavra,
Mas o que ele está falando com nós nessa noite é que a noiva tem sentimento, a noiva chora, a noiva se sensibiliza, a noiva se fere, e o noivo chamado Jesus é aquele pelo qual Apocalipse nós lemos agora, porque o texto é bem claro, ele diz: alegremo-nos, exultemo-nos, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro. Um vestido de linho do mais fino, puro e branco. E você sabe o que é esse vestido fino, puro e branco? O texto vai dizer: porque o linho fino representa os atos de justiça do povo santo de Deus. Então lutar pelo bem-estar da noiva é o nosso papel. Lutar pela promoção da noiva é o nosso papel. Lutar para que a imagem da noiva não venha a ser atingida é o nosso papel. Se posicione contra qualquer oposição, qualquer um que venha ferir ou machucar a noiva de Jesus. Eu levo isso muito a sério, igreja. Eu levo isso muito a sério, porque muitas vezes eu já me peguei falando que sofra eu, mas não a noiva. Que sofra eu, mas não a igreja. Porque a igreja é santa, é lavada, é remida. A igreja verdadeiramente não pode ser aquela pelo qual irá pagar pelas minhas falhas, pelo meu orgulho, pelo meu ego, pelo meu mau posicionamento. Porque o noivo é muito zeloso. O noivo, ele verdadeiramente está a todo momento olhando para as nossas ações. E eu quero te provar que a igreja, ela é tão de Jesus, a noiva, ela é tão de Cristo, que ele não abre mão de nada por ela. Atos capítulo 9, versículo 4, vai dizer o seguinte: ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer. Esse homem pelo qual o texto está dizendo que caiu no chão, foi um homem chamado Saulo de Tarso. E sabe o que ele estava fazendo? Ele estava ferindo a noiva. Ele estava matando cristãos. Ele estava colocando cristãos na fogueira. Foi ele que compartilhou da morte de Estevão. Foi ele que foi o autor de muitos que morreram por pregar a palavra. Só que houve um momento em que o próprio noivo derruba Saulo no chão. E Saulo ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu li em todas as traduções. E todas as traduções, a fala de Deus com Saulo foi a mesma. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu fui buscar até na língua grega o que significa. E lá está exatamente dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? E aqui o pronome pessoal, ele está na primeira pessoa do singular. Então isso está dizendo que o próprio Deus estava se dirigindo a Saulo. Só que o engraçado é que Deus, ele não fala: Saulo, Saulo, por que você persegue minha igreja? Saulo, Saulo, por que você persegue minha noiva? Saulo, Saulo, por que você mata os cristãos? A palavra de Deus é muito enfática em dizer: Saulo, Saulo, por que me persegue? Porque, aleluia, aqui que nós temos que entender é que todo aquele que se opõe contra a noiva, todo aquele que negligencia a noiva, todo aquele que fere a noiva, não está ferindo simplesmente a noiva de Cristo, mas está ferindo o próprio Deus. Está indo contra o próprio Deus. Está sendo negligente contra o próprio Deus. E assim como ele permitiu que Paulo caísse, e provou para Paulo que ele era o dono da igreja, ele era o dono do povo, ele era o dono da noiva. Ele provou. E Paulo então, a partir de agora, entende que simplesmente
ele não estava lutando contra os cristãos. Igreja, entenda isso. É como correr atrás do vento. É como pisar em cacos de vidros. Buscar a nossa promoção, o nosso destaque, no lugar do destaque do nosso Deus. E como igreja amadurecida, em um culto de ceia como esse, eu estou pregando para você nessa noite. Carregue humildade no seu coração. Carregue dedicação no seu coração. Carregue simplicidade no seu coração e faça com amor. Não negligencie a noiva de Cristo. Porque muitas das vezes nós estamos pagando preços de coisa que nós estamos fazendo. Estamos sendo feridos, cobrados diante de Deus, de coisas que estamos negligenciando. Não haja dessa forma. Se você verdadeiramente faz parte do corpo, você precisa prezar pela comunhão. Você precisa prezar pelo amor. Porque nós não podemos ferir a noiva a fim de massagear o nosso ego, como eu falei aqui. Nós devemos prezar, sim, pelo bem-estar da igreja. Nós devemos prezar, sim, pela vida da noiva, pela saúde da noiva. Então, o que é que eu te aconselho? É que se for para você trabalhar a favor da noiva e do crescimento da igreja, faça com dedicação, com amor, com humildade. Sabe por quê? Porque muitas das vezes o seu coração vai se pegar no ego, no orgulho. E Deus, ele abate os orgulhosos. Deus, ele verdadeiramente odeia orgulhosos. Pessoa que pega aquilo que recebeu do Senhor e quer usar para se promover. Que nós verdadeiramente venhamos olhar para a noiva de Cristo com novos olhos. Carregando sim a humildade do Espírito Santo. Porque o leão se posiciona quando a sua noiva está em apuro. E é por isso que nós devemos prezar pela vida da igreja, como eu falei. Devemos prezar pelo bem-estar da noiva, como eu mencionei. E que soframos nós, mas não a igreja de Cristo. Devemos sim prezar pela comunhão, igreja. Então que você possa verdadeiramente engolir todo o ego. Que você possa verdadeiramente, no lugar de se posicionar contra a igreja, trabalhar a favor da igreja, para que as consequências não sejam maiores. Efésios capítulo 5, versículo 25 vai dizer o seguinte. Paulo dizendo um conselho para os casais. Só que no final ele vai contrastar, na verdade, falar sobre a noiva de Cristo. Ele vai dizer o seguinte: maridos, ame cada um sua esposa, como Cristo amou sua noiva. Ele entregou a vida por ela. Maridos, ame cada um sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificá-la, purificando ao lavar com a água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. O noivo irá se casar com uma igreja perfeita, é o que eu estou dizendo. E esse é o nosso posicionamento como cristãos e parte do corpo de Cristo, como pessoas maduras. O texto é bem claro. Deus não vai se casar com qualquer noiva. Deus vai se casar, Jesus vai se casar com a igreja gloriosa, sem mancha,
ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. É esse tipo de ser humano que eu e que você precisamos ser. É esse tipo de igreja que eu e você precisamos nos tornar. Não levar em conta qualquer picuinha, qualquer bochicho, qualquer situação que possa haver dentro da igreja. Irmãos, isso é coisa para meninos, para crianças, para pessoas sem maturidade. Mas vamos nos posicionar como verdadeiros cristãos. Não admite que alguém se oponha contra a igreja. Não interessa se vai ficar nervoso, não interessa se vai perder a amizade. Perca a amizade com alguém que quer ferir a igreja, mas não perca a amizade com Jesus. Não perca a sua relação com a noiva. Porque você é filho, herdeiro da promessa, parte do corpo de Cristo. Sabe por quê? Porque não foi simplesmente um valor que ele deu por causa dela. Deus é capaz de fazer coisas incalculáveis por causa da igreja. Deus é capaz de fazer coisas terríveis, porque Ele tem ciúmes da sua noiva. E Ele a ama. Ele deu seu filho por ela. Qual mãe teria capaz de dar o seu filho por um noivo? Ou às vezes, talvez até um pai. Ninguém em sã consciência teria, mas Ele deu. Ele sofreu por ela, na pessoa de Jesus. Deus sofreu e sofreu morte de cruz. O preço foi grande. E hoje eu vi uma publicação do pastor amigo Diego Menin, e aquilo me chamou muita atenção. Eu não sei se realmente ele fez aquilo no ChatGPT, mas depois entra lá no perfil dele, você vai ver, é muito interessante. Ele começou a brincar com o ChatGPT, ele printou e colocou lá no feed. E aí ele colocou, mostre um homem levantando 1 quilo. E aí a inteligência artificial pintou um rapaz com 1 quilo. Aí depois ele colocou, faça um homem puxando 1.000 quilos. E aí mostrou. Depois ele colocou, faça um homem puxando 1 milhão de quilos. E aí mostrou uns gigantes. Depois ele colocou, faça agora um homem puxando 1 bilhão de quilos. E aí por último ele falou assim, agora faça um homem puxando todo o peso do mundo. E apareceu uma cruz e Jesus carregando a cruz. Isso é muito interessante, porque verdadeiramente esse foi o preço pelo qual ele estava disposto a pagar pela sua igreja. Então eu tenho muito medo, irmão, de ferir a noiva. Eu tenho muito medo de ser um opositor da noiva. Eu prefiro não fazer nada, eu prefiro ficar calado, eu prefiro ficar quieto. Porque se ele foi capaz de pagar e carregar o maior peso do mundo por causa da sua noiva, imagine o que Deus não é capaz de fazer por aquele que fere, por aquele que machuca, por aquele que brinca, por aquele que degrine a imagem. Apocalipse capítulo 22, versículo 17 vai dizer: o Espírito e a noiva dizem vem. Que todo aquele que ouve diga vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. E aí, para encerrar essa mensagem, nós podermos cear, eu gostaria de que você entendesse como que deve ser o nosso papel em relação à noiva. Como que nós devemos nos comportar em relação à noiva de Cristo. Eu não sei se você tem o costume de ler a Bíblia, mas se você não tem, eu vou ler para você. E eu quero só que você ouça. Efésios capítulo 1, versículo... Na verdade,
Efésios capítulo 4, se eu não me engano, o versículo 1, o título quer dizer a unidade do corpo. Como nós devemos nos comportar para que a noiva seja verdadeiramente tratada, bem tratada, verdadeiramente e amada por nós. O apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte, no versículo 16. Eu vou ler um pouquinho aqui, tenha paciência, guarde essa palavra, nós já iremos encerrar. Portanto, como prisioneiro do Senhor, no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. É um aconselhamento para nós, igreja, noiva de Cristo. Ele vai falar o seguinte: sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligado pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Versículo 6, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. A cada um ele deu-nos, porém, a cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva, por meio da generosidade de Cristo. Por isso, as Escrituras dizem: quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo de Deus. Notem que diz que ele subiu, por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior, e aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, o amadurecemos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda os demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Olá, gente querida, obrigado por assistir mais um vídeo aqui no nosso canal. E eu já quero neste momento te pedir para que você possa ativar as notificações, deixar o seu like e também compartilhar esse vídeo. Compartilhe com um amigo, compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E mais uma vez, obrigado e um abraço. Até mais. Valeu!